A paz de Cristo, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para nós fazer uma meditação na palavra do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou Oralino Moraes. Estamos aqui fazendo leitura da palavra de Deus e abrindo o nosso entendimento hoje sobre a palavra de Deus. Então nós vamos aqui fazer leitura dos textos bíblicos aqui. Hoje nós vamos falar de um tema um pouco polêmico, mas vamos chegar a um entendimento aí, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Como vocês viram o tema ali, lá, ó, jejuar é coisa dos fariseus e dos judeus. Então você pode pensar, irmão, mas eu me criei falando que tem que jejuar para se santificar. Irmãos, entenda uma coisa, santificar, nós somos santificados pelo sangue de Jesus, não porque nós jejuamos ou deixamos de comer, ou porque comemos alguma coisa, não tem nada a ver. Mas vamos ver o entendimento, o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos começar já sentando a ripa aqui nos versículos aqui. Vamos ver aqui Marcos, capítulo 2, versículo 18. Marcos, capítulo 2, versículo 18. Depois você pega a tua Bíblia aí e analise. O entendimento, o ensinamento muito errado que as igrejas fazem para os seus fiéis. Os grandes teólogos, eles não explicam essas coisas para a igreja. E vão aí fazendo encálculos aí na sua chamada igreja aí. Mas nós vamos ver o entendimento aí. Na verdade, eles aprisionam os cristãos aí na chamada igreja. Vamos ver aqui, Marcos 2,18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não jejuam? E nós vemos aqui nesse entendimento, os discípulos de Jesus jejuavam? Não, não jejuavam. Porque estavam jejuando ali eram os discípulos de João e os fariseus. E os fariseus têm alguma coisa a ver com Deus? Não tem nada não. Então, jejuar é um costume judaico, era um costume de judeu. Mas Jesus jejuou porque ele era judeu. Nós hoje chamamos a igreja gentílica e seguimos a Cristo. E o jejum era para judeu e para os fariseus, para os judeus lá da época, não era para nós. Porque os discípulos de Jesus aqui, eles não jejuavam. Então é um grande engano aí sobre isso, porque ou deixar de comer ou comer não vai te santificar coisa alguma, irmão. Na verdade, esse era um costume da religião judaica, não Cristo ele nem ensinou a jejuar para começar. Então, vão aplicando um ensinamento ultrapassado já e é obrigado muitas vezes a fazer isso nas igrejas. Por muito tempo fiz isso. Eu era meio contra já, não tinha muito entendimento, mas já não era muito a favor desses negócios aí. Mas acabei entendendo que o jejum era para judeu e para os fariseus, para piorar ainda, né? Vamos seguir nossa leitura aqui para nós chegar ao entendimento. Marcos 2,19. Jesus respondeu. Quem que respondeu? Jesus, Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar, enquanto este está com eles? Não podem enquanto tenho consigo. Então, se o noivo deu a festa, fez o convite, como é que os convidados vão jejuar se o noivo está com ele? Quando nós estávamos na religião,
e jejuava, fazia jejum, nós estamos dizendo que Jesus, o noivo da igreja, não está conosco. Então ele não habita em nós. Isso a igreja não ensina. Um ensinamento distorcido. Então ali, ó, como podem os convidados do noivo jejuar, enquanto este está com eles? Não podem, enquanto tem consigo. Então se nós jejuar, estamos dizendo que Jesus não está mais conosco. Você entende? Então é um perigo muito grande na vida espiritual do cristão quando aplica essas coisas sem entendimento da palavra de Deus. Temos que ter conhecimento do que está escrito e o que quer dizer. Vamos seguir em frente. Isaías 58:6. Agora nós vamos entrar no Velho Testamento, para nós, já lá, né, no Velho Testamento também, Deus não é de acordo do jejum, sabia disso? Se você não sabia, vamos ficar vendo aqui na palavra de Deus aqui. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Esse era o jejum que Deus se agrada. Então é para largar os oprimidos e romper todo o jugo, dar liberdade aos cativos. Então esse é o jejum que Deus se agrada. Está Isaías 58:6. Isaías 58:7. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu, que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo. Então esse é o jejum que Deus se agrada, para ajudar o próximo, vestir aquele que precisa de roupa, ajudar o pobre. Nada tem a ver com comida, com bebida, essas coisas, irmãos. E ainda mais agora no nosso tempo. Vamos seguir em frente. Oséias 6:6. Pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Chorou ainda. Olha só, Oséias 6:6. Pois desejo misericórdia e não sacrifício. Deus, ele não quer sacrifício. E quando você fica sem comer, em vez de você estar se santificando, você está atiçando ainda mais a fome. Porque quando você vai comer, volta a comer, aí come que nem um condenado. Daí resolveu alguma coisa? Resolveu nada. Não vai fazer você menos santo, mais santo. Então o jejum era um costume judaico, não era para ser aplicado na igreja. Mas os pastores aí, os teólogos, ficam aplicando na igreja, que tem que ser para a igreja, para se santificar. Então a morte de Cristo não serviu para nada. Ficar sem comer é que santifica. Pois desejo misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus em vez de holocausto. Em vez de sacrificar, estudar a palavra de Deus, ter conhecimento de Deus. Mas eles não querem ter conhecimento de Deus, eles querem acreditar naquilo que o homem fala, são aprisionados por homens, por ideias humanas e não pelo que está escrito na palavra. 1 Timóteo 4:1. Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então muitos abandonarão a fé. Por que ele falou isso, que abandonar a fé? E vão acreditar em contos que não é verdadeiro, não é bíblico. Então são espíritos enganadores. Quando falam em espíritos enganadores, não é um ser espiritual, não, é espírito humano, enganadores de muitos nas igrejas que estão aí.
Não está falando nada de espírito, é espírito humano aí. 1 Timóteo 4:2. Tais ensinamentos vêm de homens, olha aí, ó, hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Então, a consciência cauterizada aí, eles têm um entendimento humano e acreditam piamente nisso. E faz disso uma doutrina, que tem que fazer isso para ser mais santo, tem que fazer aquilo para ser mais santo. E enquanto o ser humano estiver fazendo isso pelas próprias forças, está dizendo que o sacrifício de Cristo não adiantou de nada. Então nós temos que entender o que está escrito na Bíblia. E não ficar fazendo coisas que o homem ponha sobre a igreja, sobre o povo. Ainda bem que Deus abriu o entendimento, estou liberto disso, e Deus abriu o entendimento para entender essas coisas. 1 Timóteo 4:3. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos. Olha, veja só. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Ó, aqui está dizendo, irmãos, 1 Timóteo 4:3, que esses ensinamentos de homens aí, eles proíbem casamento e o consumo de alimentos, que é o jejum, que Deus criou para serem recebidos com ação de graças. Ó, irmão, veja só. Pelos que creem e conhecem a verdade. Então aquele que pratica jejum, ele não crê no sacrifício da cruz e ainda não conhecem a verdade, irmãos. Está aqui, escrito aqui, ó. 1 Timóteo 4:3. Então é absurdo a falta de entendimento do povo de Deus nos dias de hoje. Tem a mente cauterizada, como a gente leu no versículo anterior, por ensinamentos de homens, e não querem estudar a palavra de Deus para ter esse entendimento. Então por isso que eu me coloco sempre aqui para estar fazendo o ensinamento da palavra de Deus, mas como está escrito aqui, não é eu que estou falando, não, é a Bíblia que está falando aqui. Hebreus 13:9. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Ó, irmãos, então não deixar levar por esses diversos ensinos estranhos. É ensino estranho isso, irmão. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. Nós temos que crer no sacrifício da cruz. Pela graça de Cristo nós somos salvos, pela graça de Cristo nós somos santificados, pelo sangue de Cristo nós somos purificados. E eles ficam aí fazendo jejum para purificação, para ser mais santo. Não, você não vai levar a lugar nenhum. Na verdade vai de encontro àquilo que Cristo fez e deixou escrito ainda. E não por alimentos cerimoniais, porque isso é uma cerimônia. O jejum era uma cerimônia judaica. Eles faziam lá, e o pior, que os fariseus também, que não tinham nada com Deus, faziam também. E hoje na igreja eles ficam praticando essas cerimônias de jejum aí, e aplicando na igreja. Sem entendimento nenhum, ou tem entendimento também não querem ensinar. Aí, os quais não tem valor para aqueles que os comem. Não tem valor nenhum, você come ou não come, deixa de comer, não tem valor nenhum. O valor que tem é o sangue de Cristo derramado na cruz. Esse sim tem valor. O resto é conto de fada, irmãos. Esse aí era costume dos judeus e dos fariseus. Hebreus 10:10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todos. Olha só que eu falei, acabei de falar, ó. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos, não é que seremos,
fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas, e Ele não vai fazer de novo. Então, se Ele santificou, está santificado e ninguém pode tirar isso. Então, se você foi santificado por Jesus, você é santo, irmão. Não tem que estar fazendo jejum, fazendo obras mortas, porque jejum é obras mortas, a obra de fariseu, a obra lá do judeu ainda. Então, a falta de entendimento, irmãos, tem cauterizado a mente de muitos cristãos aí, estão se perdendo aí, sofrendo para se santificar, irmãos, a qual não está dando valor pelo sacrifício de Jesus. Está aqui, ó, Hebreus 10:10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. É uma vez por todas, uma vez para sempre. Não tem que santificar nada. Se nós se santificamos a nós mesmos, então não precisava de Cristo ter morrido na cruz. E se nós estamos fazendo jejum para se santificar, estamos dizendo que o sangue de Cristo era sangue de galinha, porque não teve valor nenhum. Então é uma ofensa, na verdade, ao sangue de Cristo. É muito triste saber que eu também já ensinei isso, mas não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Eu me apliquei a estudar a palavra de Deus e a entender o que está escrito aqui. E isso aqui está, desde que a Bíblia foi escrita, está aqui, mas ninguém ensina. Os ensinadores aí distorcem a palavra de Deus para não ensinar essas coisas para a igreja. Então nós temos que entender que Jesus ele fez uma vez por todas. Ele nos santificou. Não precisamos mais de sacrifício, de estar fazendo jejum, de estar fazendo campanha. Ele fez tudo, irmão. Se nós fazer isso por nós mesmos, não precisamos, nós estamos dizendo que não precisamos de Cristo. Está aqui, ó, Hebreus 10:10, para concluir o nosso raciocínio da palavra de Deus. É um videozinho curto aí. Que Deus abençoe vocês aí, que o entendimento chegue a todos vocês aí, que a mente seja aberta, o entendimento de vocês seja aberto pelo Espírito Santo de Deus que há dentro de você, irmão. Que você venha entender e larga a mão dessas cerimônias aí, que não serve mais, nunca serviu para edificar um cristão, e não serve muito menos para os dias de hoje, porque nós somos uma igreja de gentios, não temos nada de judeu. A igreja de Cristo hoje é de Cristo, não é do homem. O homem tomou conta da igreja de Cristo, dizendo que tem que fazer isso, fazendo aquilo, botando ordem na tua vida, sendo que quem dá ordem na minha e na tua vida é somente Cristo. Se inscreva no canal aí e ative o sininho para que quando sair mais vídeos aí, chegue ao teu entendimento, que essa palavra possa entrar no teu coração, para que você não venha mais praticar essas obras mortas aí, que não resolve coisa alguma. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Fique todos com Deus aí e até o próximo ensinamento.